O assunto do momento é a guerra, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, sobre o contexto atual dos ataques estadunidenses e israelenses ao Irã e também a resposta iraniana. Então, meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia do Humanizando, do curso Humanizando, o maior curso de humanas do Brasil, e estou aqui hoje para conversar com você sobre os desdobramentos, a origem e os desdobramentos do ataque estadunidense e também israelense ao Irã. Bora lá começar? Tenho aqui à minha disposição o auxílio luxuoso do tablet, meu quadro virtual. Então hoje a gente vai falar sobre os ataques ao Irã, vamos entender a lógica que está por trás desse ataque estadunidense que pegou o mundo de surpresa. É bom dizer que na quinta-feira anterior ao ataque, no dia 26 de fevereiro de 2026, Irã e Estados Unidos, representantes de cada um dos lados e também representantes do Catar, que é mediador dessa negociação entre Irã e Estados Unidos, haviam anunciado que o acordo por uma desnuclearização do Irã estava, digamos, selado, estava um acordo que estava quase selado, quase fechado. Então, o que chamou a atenção do mundo? Diante dessa informação que o Irã estava disposto a começar a, literalmente, destruir, não a destruir, mas começar a reduzir o seu arsenal nuclear, não de armas nucleares, mas sim de urânio enriquecido e também a tecnologia associada a esse processo, o Irã tinha dito que estava disposto, através dos seus representantes, o acordo parecia que ia sair quando no dia 28 de fevereiro, 2 dias depois, no sábado, na madrugada de sexta para sábado aqui no Brasil, as notícias de um ataque estadunidense com caças e drones e também israelense no Irã, ao Irã havia chegado e também a notícia já tinha corrido ao mundo. Então bora lá começar a nossa conversa. Trago aqui para a gente iniciar esse infográfico, porque qual foi o fato principal dessa incursão inicial estadunidense? A alegação dos Estados Unidos e do Estado de Israel é que gostariam de literalmente obliterar, destruir o aparato militar iraniano, ou seja, a infraestrutura militar iraniana. Também, claro, no caso, incluindo os locais em que o urânio, que é a matriz, a matéria-prima para se fazer uma arma nuclear, estava sendo enriquecido. Bom, os ataques começaram então na manhã do dia 28 de fevereiro e miraram quais alvos? Os alvos militares israelenses, principalmente os sistemas antimísseis e também radares. A ideia era atacar esse sistema para facilitar a entrada dos caças estadunidenses e israelenses. Isso foi feito através do uso de drones em grande quantidade que foram utilizados para destruir esses equipamentos de comunicação e também para, digamos, distrair o sistema antimíssil, confundir o sistema antimíssil para que os caças entrassem em território iraniano. Bom, o principal impacto que nós tivemos nessa incursão inicial do Irã foi o ataque ao QG, ao centro de comando, ao escritório do Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. Ali Khamenei, que era até então o Ayatollah, o comandante religioso, o chefe religioso do Estado iraniano. O escritório de Ali Khamenei foi destruído, completamente destruído. E nessa destruição, de imediato o Irã não havia confirmado essa informação, foi alvejado o Ayatollah Ali Khamenei, que acabou falecendo. Não só ele, como também a esposa dele e todo mundo que estava no prédio. Então a ofensiva começou no dia 28 de fevereiro, na cidade de Teherã, capital do Irã, e também em Isfahan e Tabriz, que são duas cidades do interior do Irã, sendo que Isfahan abriga uma das centrais nucleares do Irã. O que é a central nuclear? É o local em que você tem as centrífugas, equipamentos que processam urânio, que enriquecem urânio para, sim, ser utilizado aí para a finalidade ou energética ou bélica. O Irã, o que tudo indica, até junho do ano passado, tinha tecnologia e tinha urânio enriquecido a 60%. Por que até junho do ano passado? Porque em junho do ano passado, de 2025, o Irã
acabou sendo alvejado exatamente nos locais onde o urânio era enriquecido pelas aeronaves B-52 dos Estados Unidos, aviões de guerra, aviões preparados para incursões em territórios inimigos que conseguiram bombardear as centrais nucleares iranianas. E o aparato tecnológico, os equipamentos usados para enriquecimento de urânio, de acordo com os Estados Unidos e com Israel, foi destruído. Mas, de fato, se sabe que não foi totalmente destruído porque os Estados Unidos voltaram a atacar as mesmas instalações. Então, o líder supremo foi morto durante um bombardeio em seu complexo residencial fortificado. Nós tivemos também a eliminação de alvos do alto comando militar iraniano, principalmente os chefes da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é basicamente o exército iraniano. Então a ideia foi decapitar, esse é o termo mais adequado para esse momento, para essa situação, decapitar os principais líderes iranianos, seja do poder político, que no caso poder político e religioso, o Ayatollah Ali Khamenei, e também os chefes do exército, da cúpula do exército da Guarda Revolucionária iraniana. Então, nós tivemos a desarticulação da capacidade de defesa iraniana, inicialmente, como eu disse, para os caças conseguirem entrar, e a neutralização de mísseis iranianos. Lembrando que o arsenal de mísseis do Irã é muito grande, inclusive mísseis de curto e médio alcance, e também estava sendo desenvolvido os mísseis de longo alcance. Eu queria mostrar essa imagem aqui, essas duas imagens que são do complexo fortificado onde estava o Ayatollah Ali Khamenei. São duas imagens de satélite. Nessa primeira imagem aqui à esquerda você vê bem ao centro a área que foi atingida e num zoom dá para ter a dimensão da destruição desse espaço. Então, assim, foi realmente um bombardeio maciço para destruir e também para levar até a morte o Ayatollah Ali Khamenei. De acordo com a imprensa internacional, o que aconteceu foi que Israel, através de espiões, obteve a informação que Ali Khamenei estava no seu escritório fortificado, na sua residência fortificada. Tá? Quais são os motivos do ataque? Por que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã? Essa é a pergunta mais feita nos últimos tempos, né? Quais foram as motivações? Primeiro, o programa nuclear iraniano. O Irã, que tinha tido as suas centrais nucleares destruídas ano passado, em tese, pelos Estados Unidos, por um bombardeio dos aviões B-52 dos Estados Unidos, de fato, não teve todas as suas tecnologias nucleares afetadas. Inclusive, a gente tem que pensar o seguinte, o material que é usado para gerar energia nuclear, ele foi estocado em outras localidades, até porque se houvesse um bombardeio com esse material lá, nós teríamos ali um acidente de grandes proporções, estilo Chernobyl. Então, o programa nuclear iraniano continuou, mesmo após 2025 os Estados Unidos terem bombardeado e agora bombardearam de novo. O desenvolvimento de mísseis de longo alcance, esse era um grande temor, principalmente do Estado de Israel e de outros países da região. Por quê? Mísseis de longo alcance poderiam chegar, inclusive, no leste da Europa. Então, havia um temor que o Irã conseguisse alcançar essa tecnologia. A ameaça a Israel, porque a ameaça a Israel? O Estado de Israel sempre esteve em constante conflito ideológico e, ao mesmo tempo, é um conflito político com o Irã, porque o Irã nunca concordou com a existência do Estado de Israel. Então, nunca houve uma guerra direta entre os dois. É a primeira vez que nós temos uma guerra, um conflito direto entre Israel e o Irã. Mas Israel, o governo israelense, todo o país sempre estava em estado de alerta com essa possibilidade. E o Irã, por sua vez, apoiou grupos extremistas, considerados terroristas pelo Ocidente, que promoviam ataques, como por exemplo o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. E o último motivo seria uma mudança de regime. Donald Trump e Benjamin Netanyahu acreditavam que, alterando o governo iraniano, o regime iraniano, matando o Ayatollah, por exemplo, e as principais lideranças da Guarda Revolucionária, o Irã passaria por uma mudança política, o que de fato é muito difícil de acontecer. Até porque, apesar do Ayatollah ser o líder supremo, nós não temos um governo personalista. O que significa isso? É diferente da Coreia do Norte, por exemplo, que o governo está todo centrado na figura do Kim Jong-un. No caso do Irã, não. Você tem outras lideranças, você tem uma divisão de poderes que torna muito mais difícil acabar com o regime iraniano. Então, falamos aqui dos principais pontos.
A jornada nuclear do Irã. Para entender onde, ou quando, melhor dizendo, o Irã começou a trilhar esse caminho de lidar com a energia nuclear, a gente tem que voltar lá no período da Guerra Fria. Na década de 60, os Estados Unidos repassaram tecnologia nuclear para o então Shah Reza Pahlavi, que era o líder monarca, era o rei que governava o Irã naquele momento. A ideia é que o Irã utilizasse essa energia nuclear para a produção de energia elétrica. E em 79, com a queda do Shah Reza Pahlavi e com a ascensão da República Islâmica Iraniana, o que aconteceu foi que o programa nuclear e toda a tecnologia passou a ser utilizada pelo governo islâmico, no caso iraniano, um governo mais contrário, né, aos interesses dos Estados Unidos e também de Israel, para avançar cada vez mais rumo a um arsenal bélico, ou seja, a produção de uma arma nuclear. Apesar do governo iraniano não dizer isso oficialmente, o governo iraniano, o Estado iraniano, chegou a enriquecer o urânio a 60%. Para fins pacíficos é até 20%. Então, se passou de 20%, já não é mais para finalidade pacífica. Bom, então a gente tem lá na década de 60, 50, 60 e 70. Em 2015, acontece um acordo mediado pelos Estados Unidos e também pela Alemanha, em que o Irã se compromete a descomissionar, a reduzir a capacidade nuclear em troca do fim das sanções econômicas que tinham sido impostas ao Irã antes de 2015, porque o Irã estava enriquecendo urânio e havia todo um temor que ele produzisse uma bomba nuclear. Em 2018, Trump assume esse acordo, cai por terra. Em 2025, em junho, a gente tem um ataque estadunidense às bases das centrais nucleares iranianas. E no dia 28 tem início a Operação Leão Nascente, que é exatamente a ideia, uma das ideias é de combater e destruir o arsenal bélico, tá, iraniano e uma possível tecnologia para que o Irã consiga chegar a termos nucleares. Então, as centrais nucleares de Natanz, Fordo e Isfahan foram completamente destruídas. E aí, no caso de Fordo, por exemplo, Fordo é uma estação, uma central nuclear a muitos metros de profundidade. Então, em 2025, ela já tinha sido destruída ali parcialmente pelo bombardeio estadunidense e novamente passou por novos bombardeios que pioraram ainda mais a situação da usina de Fordo, das centrífugas de Fordo. Então, a ideia era atacar a infraestrutura nuclear do Irã. Passando aqui para baixo, o segundo ponto importante. Os Estados Unidos e Israel sempre tiveram uma preocupação muito grande com o arsenal de mísseis do regime iraniano. Mísseis que conseguissem chegar a alvos cada vez mais distantes. E o Irã estava muito perto de alcançar o desenvolvimento dos mísseis de longo alcance, inclusive de mísseis hipersônicos, que viajam a uma velocidade superior à velocidade do som. E esses mísseis, inclusive, não são pegos por sistemas antimísseis. Israel tem o Domo de Ferro, que é um sistema de antimíssil super moderno, mas que não consegue pegar mísseis hipersônicos, exatamente porque eles atingem uma velocidade muito grande. Então, o alcance dos mísseis iranianos foi a segunda preocupação por parte do governo estadunidense e também de Israel. Bom, bora lá, prosseguindo. O terceiro ponto, o terceiro argumento para atacar o Irã, o eixo da resistência, os pilares da aliança pró-Irã. 3 grupos extremistas do Oriente Médio que se aliaram ao Irã no sentido de combater Israel. O primeiro deles, o Hamas, o braço palestino da faixa de Gaza, que foi praticamente destruído por completo nos últimos ataques, desde 2023 até então, a faixa de Gaza e Israel, mas ele ainda persiste em algumas lideranças, tá? O braço palestino. O segundo grupo, o Hezbollah, que é um grupo xiita, o Hamas é sunita, e isso é um fato interessante, né? O Irã é um país predominantemente da vertente xiita, que é a minoria islâmica, mas que apoiava o Hamas, mesmo ele sendo sunita, porque o Hamas tinha um interesse em comum com o Irã, que era acabar com o Estado de Israel. E o Hezbollah é xiita, assim como o Irã. No sul do Líbano, bombardeava Israel e é um estado considerado um estado paralelo libanês, né? Foi criado em 1982. E o terceiro grupo, esse aqui mais difícil de combater, os Houthis, que são um grupo insurgente do Iêmen, na parte oeste do Iêmen, no Mar Vermelho. Esses caras, eles literalmente sequestram navios, lançam mísseis em direção a navios estrangeiros e também
é claro, a alvos israelenses e estadunidenses. Então, os Houthis também são um grupo de apoio a Israel. Então, Hezbollah, Hamas e Houthis são grupos financiados pelo Irã. Então, a ideia era, vamos destruir o poder econômico iraniano, vamos afetar de alguma forma, porque isso vai afetar também esses três grupos que são aliados do Irã, certo? Então, Léo, não tem ninguém que saia em defesa do Irã, não tem um país que poderia sair em defesa do Irã. Muita gente falou da Rússia, mas a Rússia está envolta no conflito com a Ucrânia e a Rússia já não tem mais essa mobilização militar capaz de estar em duas frentes de guerra. Então isso acaba tirando a Rússia do jogo. Um país que poderia, de certa forma, estar mais presente com o Irã seria a China, porque a China compra muito petróleo do Irã, mas de fato isso não aconteceu. O governo chinês também não tem oficialmente apoiado o Irã, apesar de ter vendido armas ao Irã, ser um fornecedor de armas ao Irã. Então a China parece fazer um papel ali de não querer aparecer para não piorar a situação e não vai interferir diretamente no conflito. Importante, a ideia de mudar de governo, porque até 79 o Irã era uma monarquia da família Pahlavi, ou Pahlavi, e o Shah Reza Pahlavi, ou Pahlavi, ele foi deposto em 1979. Esse Shah, ele assumiu o controle do país em 53, através de um golpe de Estado. Até então, o Irã era uma monarquia parlamentarista, aos moldes lá do Reino Unido, da Inglaterra. Então você tinha o rei, mas a figura do rei era uma figura meramente simbólica. Quem mandava no país era o primeiro-ministro. Mas isso mudou em 53, quando o primeiro-ministro Mossadegh, ele acabou sendo deposto pelo próprio rei, que assumiu plenos poderes no país e instaurou uma ditadura no Irã, uma ditadura mais pró-Ocidente, uma ditadura diferente da ditadura a partir de 79. De 79 para frente é instaurado um governo islâmico através da República Islâmica, através da Revolução Iraniana, que colocou o Ayatollah Khomeini no poder. Então o Shah foi destituído e entrou agora na figura, do poder central do país, o Ayatollah Khomeini, que morreu 10 anos depois, em 89. E em 89, quando morre o Khomeini, assume o Ali Khamenei, que foi o Ayatollah morto nos ataques estadunidenses. Beleza? Muito bem. Consequências dessa guerra, o que já se sabe, né? Claro, primeiro ponto de toda a guerra, 555 pessoas mortas, inclusive 160 crianças, meninas, que estavam numa escola para meninas no Irã. Havia essa segmentação por causa da questão religiosa, e essa escola ficava ao lado do escritório da Guarda Revolucionária, em que os líderes foram decapitados, foram mortos, pelo bombardeio estadunidense e israelense, e, consequentemente, essa escola também foi bombardeada e 160 meninas morreram. Israel não confirma, Estados Unidos não confirma, até porque esse seria um crime de guerra. A retaliação iraniana, que já era esperada, o Irã retaliou. E como que o Irã retaliou os Estados Unidos e Israel? Não só diretamente a Israel. Como é que você retalia os Estados Unidos sem mandar um míssil nos Estados Unidos? Atacando as bases militares que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. No Emirados Árabes, no Catar, no Kuwait, entre outros países. Então, nós tivemos um ataque maciço às bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso foi a segunda consequência. E o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma passagem de 3 quilômetros, isso ali no litoral iraniano, que permite que o Irã controle a circulação de navios petrolíferos. O Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, que é uma região de grande produção de petróleo. Eu vou passar por cada um desses 3 pontos. Eu queria mostrar primeiro essa imagem, que para mim é chocante, que é exatamente a imagem das covas sendo abertas ali para enterrar as crianças que foram mortas no bombardeio. Então, assim, uma imagem que foi feita por drone, que circulou aí o mundo todo, mostrando o tamanho da quantidade de mortes que o Irã sofreu até então em um curto espaço de tempo. Outro ponto importante foi exatamente a queda do Khamenei, o Ayatollah que governava o Irã, o líder supremo. E com a morte do Khamenei foi iniciado um processo de sucessão do Ayatollah. E nós temos ali alguns candidatos favoritos. O principal deles é o filho do Khamenei, que possivelmente vai se tornar o novo Ayatollah. Não é consenso ainda, mas possivelmente será ele, filho do Khamenei, que perdeu, além do pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa e um filho no ataque feito pelos Estados Unidos. Então, para trazer aqui
esse impacto. Claro, impactos econômicos, vou falar sobre eles aqui agora, o fechamento do Estreito de Hormuz, que é exatamente essa passagem que está ali no Golfo Pérsico, que é exatamente essa região aqui, por onde circulam entre 20% e 25% da produção mundial de petróleo. Então, quer dizer, imagina o prejuízo econômico. Se você tem um bloqueio, os iranianos não permitindo a passagem de navios petrolíferos, isso vai gerar um desabastecimento global e isso vai afetar principalmente os países asiáticos, que dependem muito do petróleo, com destaque aqui para a China e para o Japão, que são muito dependentes do petróleo iraniano, mas afeta também, de certa forma, o Brasil. Por quê? Porque os preços do petróleo, uma parte do petróleo brasileiro é importado e o preço do petróleo no Brasil ele segue o preço internacional. Então a tendência agora é o preço do petróleo ficar cada vez mais alto. Outro ponto importante, com petróleo mais alto, alimentos ficam mais caros porque o transporte fica mais caro, inflação, isso reduz o poder de compra da população brasileira e de vários países no mundo, o mundo como um todo. Então esse é o ponto crítico ali do fechamento do Estreito de Hormuz. Inclusive, outro ponto interessante, o Irã é um grande produtor de fertilizantes nitrogenados, que são utilizados, por exemplo, na fabricação, na produção de milho no Brasil. E sem os fertilizantes nitrogenados, a gente não consegue produzir em grande quantidade. E o Brasil é um grande produtor de milho. Fosfato também, o Irã produz muito e também a produção foi afetada por esse conflito. Então a gente vai ter um impacto na agricultura brasileira e, consequentemente, na economia do país como um todo. Saímos aqui desse gargalo do Estreito de Hormuz para fechar a nossa aula, o nosso vídeo. Então, em resumo, o conflito, o ataque israelense e estadunidense ao Irã, ele pegou o mundo de surpresa, porque até então as negociações pareciam estar caminhando bem, mas não foi bem isso que aconteceu. E o outro ponto, essa foi uma agressão estrangeira a um país soberano. Ou seja, o que é um país soberano? Um país que tem controle sobre as suas fronteiras, o que dá o direito ao Irã de retaliar. Então, esse é o problema. Outro ponto crítico que foi bastante discutido, a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Foi bombardeado o local de residência e escritório do Ayatollah. Então isso poderia abrir precedentes, por exemplo, para outros países fazerem algo similar. Vladimir Putin ou a Rússia bombardear o palácio do Volodymyr Zelensky na Ucrânia, por exemplo, o que até então não aconteceu. Então se abre um precedente perigoso e fora do direito internacional. Então o que as autoridades falam é que o direito internacional está posto em xeque, porque ele existe exatamente para frear esse tipo de ação. Se você quer saber mais de geopolítica, quer entender mais a geopolítica, quer se aprofundar nas humanas, vem conhecer o curso Humanizando, o nosso curso de Ciências Humanas, comigo, o professor Léo Miranda, com a professora Luísa Candini e com o professor Guilherme Rabelo, Guizão, professor de História, a Luísa, professora de Filosofia e Sociologia. Aqui no Humanizando você vai estudar as 4 áreas das humanas com profundidade e principalmente com método. Ou seja, não são aulas aleatórias, não são aulas que não têm uma sequência lógica. Aqui você tem uma sequência lógica, você tem método e você vai aprender a fazer questões e entender os principais assuntos, não só de geopolítica, mas de geografia e história de uma forma bastante aprofundada e que vai te ajudar e muito nos vestibulares, Enem e Paulistas. Queria chamar também, te convocar aqui, te pedir para você seguir a gente no @curso Humanizando, deixar seu comentário aqui embaixo e o seu like, porque ele ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então é isso, galera. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.